Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. Hoje nós vamos estudar a lição 10, no qual tem o título O Perigo das Falsas Doutrinas. Mas antes de nós darmos início ao nosso estudo, vamos orar pedindo a Deus a sua bênção para este momento. Querido Deus, eterno Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão, dizendo que o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração, porque o Senhor é Deus, é o Salvador, é o Senhor. Ó Deus, Pai, nós queremos agora pedir perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que fazemos que não te agrada. Seja conosco nesse momento, tendo-nos discernimento, sabedoria, compreensão da tua palavra, que teu Santo Espírito, Senhor, possa nos identificarmos aquilo que precisamos aprender através do conhecimento da tua palavra. Ó Deus, seja conosco, seja com cada um que vai assistir através das redes sociais, a Escola Bíblica Dominical Online, que o Senhor possa estar guardando, abençoando e livrando de todo o mal. Isso nós pedimos, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início à nossa lição 10, que temos como texto bíblico básico, lá o livro a carta de Paulo, melhor dizendo, aos Colossenses, no capítulo 1, sendo que nós vamos ler do versículo 24 ao 28, e depois nós vamos ler Colossenses 2, aí vamos ler o versículo 1, o versículo depois pula para o 4 ao 6, e depois pula para o 10, e depois pula para o 12. Então vamos dar início agora no Colossenses capítulo 1, versículo 24. Regocijo-me agora e que padeço por vós na minha carne. Cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Agora, versículo 25. Tal qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e todas as gerações, e que, agora, foi manifesto aos seus santos. Versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer como são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo, e vós, esperança da glória. Versículo 28 e último desse capítulo 1. A quem anunciamos, admoestando, e todo homem ensinando todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Agora vamos partir para Colossenses, capítulo 2, versículo 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Aí, versículo 4. E digo isto para que ninguém vos se engane com palavras persuasivas. Versículo 5. Porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me vendo toda a ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Agora, versículo 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Agora pula para o versículo 10. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Agora versículo 12 e último do capítulo 2. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitais pela fé no poder de Deus e o que ressuscitou dos mortos. Então isso é a palavra do apóstolo Paulo, a carta,
aos Colossenses. Agora, vamos lá. Nós temos o texto áureo, que é: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto ao rompimento do mundo, por que vos carrego ainda ordenanças, como se vivesse no mundo? Né? Está lá em Colossenses 2, versículo 20. Aí temos os subsídios para o estudo diário, que é o de segunda a sábado, mas eu não vou ler porque para não perder muito tempo e que os irmãos possam ler. Agora, qual é o objetivo desta lição? Ao termo do estudo bíblico, o aluno deverá ser capaz de reconhecer que as virtudes cristãs fortalecem a fé e sustentam as convicções doutrinárias, e compreender que Jesus é o único mediador e suficiente Salvador. Viver de modo enraizado e firmado no Senhor, expressando uma gratidão que se reflete em transformação genuína. Então, a gente partindo agora para os comentários, tá, do autor da lição, que tem como palavra introdutória: a jovem comunidade de Colosso enfrentava pressões que tentavam diluir a mensagem salvífica com prática e ideias alheias à fé apostólica. Assim, preso, Paulo escreve com a serenidade e quem sofre pela igreja e paradoxalmente se alegra no Senhor. Na carta, ele delinea dois eixos inseparáveis: o mistério outrora oculto é agora revelado. Entre aspas, Cristo em vós, esperança da glória. Fecha aspas. Está lá em Colossenses 1, 27. E o chamado aos irmãos colossenses para viveres firme nele, enraizado na promessa e transbordando em gratidão, conforme Colossenses 2,6. Entre o consolo e a advertência, o apóstolo recorda que a essência do Evangelho deve ser preservada contra qualquer ensino que desvie o olhar de Jesus, centro e fonte de todo sentido. Partindo para o número 1, o mistério de Paulo. É o subtítulo. Ao encerrar o primeiro capítulo da Epístola aos Colossenses, Paulo reflete sobre o ministério que recebeu o Senhor. Mesmo cativo e aflito, ele se alegra por participar dos sofrimentos de Cristo em favor dos santos. Seu padecimento não tem valor expiatório, mas expressa comunhão com o Salvador e fidelidade à missão que lhe foi entregue. O apóstolo descreve essa vocação em 4 dimensões. Ele foi chamado para ser mordomo da graça, desvelar o plano divino antes encoberto, instruir os crentes à maturidade e lutar pela fé dos irmãos daquela igreja, ainda que há distância. 1.1 O ministério confiado pelo Senhor. Paulo não assumiu o ministério por decisão pessoal, mas por uma incumbência divina. Ele diz, entre aspas, eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, fecha aspas. Está em Colossenses 1, 25. Ele sabia que fora chamado, comissionado e responsabilizado para administrar mensagens com fidelidade. O termo dispensação traz a ideia de administração ou mordomia, uma tarefa atribuída a quem deve ser algo precioso em favor de outro. Consciente dessa vocação, o apóstolo entendia que sua missão era levar as boas novas aos confins da terra, anunciante onde ainda havia de ser ouvido, conforme Romanos 15, 20. 1.2 O ministério revelador do mistério supremo. Paulo declara que o conteúdo de sua pregação é, entre aspas,
o ministério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações. Fecha aspas. Colossenses 1, 26. Esse segredo, velado no tempo da antiga aliança, manifestava apenas em símbolo e profecia. No cordeiro sacrificado, no sangue derramado e nas promessas feitas a Israel, o que antes era figura se tornou realidade. O propósito remidor de Iazé, antes circuncidado Israel, agora se fez conhecido a todo povo, língua e nação. Uma expectativa é que ultrapassa as fronteiras e alcança toda a humanidade. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo. Cristo está em vocês. Amém. Glória a Deus por isso. Isso está lá em Colossenses 1, 27. Agora, 1.3. O ministério de programação do Evangelho. O apóstolo tinha consciência do peso e da dignidade de sua missão. Anunciar a todas as pessoas o enigma outrora encoberto por sombras e conduzir à maturidade da fé. O admoestando a todos, homens, ensinando a todos, homens, em toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus. Colossenses 1, 28. Por meio de seu ensino e de suas cartas inspiradas, Paulo proclamou a mensagem da redenção e do consolo eterno, lançando fundamentos que sustentavam a igreja em todas as gerações. Ciente que essa vocação excendia sua própria força, ele afirma que se empenhava com o vigor de Cristo e que agia poderosamente nele. 1.4. O ministério de intercessão e zelo. Embora não conhecesse pessoalmente os colossenses, Paulo intercedia e lutava por eles em oração, demonstrando incansável zelo pastoral. A carta, também destinada aos irmãos de Laodiceia, tinha por objetivo fortalecê-lo diante da heresia que ameaçavam a verdade. De um lado, os judaizantes tentaram impor antigos rituais, de outro, os conóticos negavam a encarnação de Cristo e exaltavam o saber deste mundo. O apóstolo responde dizendo que toda a sabedoria e discernimento se encontram unicamente em Jesus. Aleluia, né? Agora vamos lá. Número 2. Vigilância contra as falsas doutrinas, é o subtítulo. Após destacar a missão que recebeu, Paulo adverte os colossenses quanto aos perigos que ameaçavam a integridade do Evangelho. Sua preocupação era preservar a fé das sutilezas e discursos que distorciam a verdade. Com clareza e firmeza se apresenta 4 orientações. Permaneçam enraizados no Senhor. Discernam o engano, reconheçam a divindade do Filho, em quem habita toda a plenitude, e confiem em sua absoluta suficiência. O chamado para andar enraizado em Cristo, isso é 2.1. As influências judaicas e as gnósticas tentavam infiltrar-se entre os colossenses, corrompendo a pureza da mensagem. Ainda assim, Paulo demonstra segurança na firmeza dos irmãos. Depois de os exortar, já que vocês aceitaram Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e tornem mais forte na fé. E deem sempre graças a Deus. Essência cristã é pavimentada pela constância quem está enraizado no Filho e não se abala com os ventos da doutrina. 2.2. O alerta contra o engano religioso.
Na sequência, o apóstolo adverte que ninguém deve se permitir ser levado por argumentos ardilosos ou padrões humanos, o que se afasta da centralidade de Cristo. No campo da promessa, há sempre o risco de engano. O que não se firma na Escritura pode ser traduzido de discursos que parecem piedosos, mas carecem de base bíblica. As heresias te põem temor e o escoticismo e legalismo judaico, as heresias daquele tempo, costicismo e legalismo judaico, exemplificam essa contaminação perigosa entre a fé e o raciocínio terreno. A resposta apostólica é clara, que o conhecimento autêntico nasce da revelação do Altíssimo. É Deus que nos revela, através do seu Santo Espírito. 2.3. A integração da divindade de Cristo. No versículo seguinte, Paulo revela de maneira clara e inquestionável quem é o Messias, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Contra essa ideia gnóstica que negavam a encarnação e depreciavam a matéria, o apóstolo assegura que o ser eterno se manifestou de modo visível e concreto. Essa certeza é o centro de nossa esperança. O soberano do céu assumiu condições humanas para reconciliar consigo todas as coisas. A salvação não procede do saber terreno, mas brota da presença viva do Pai, expressa em seu Filho. Afirmação da suficiência de Cristo. Depois de refutar a ideia cóstica, Paulo dirige aos judaizantes que ainda insistem em manter o rito de primeira aliança. O apóstolo ratifica que Jesus, todas as coisas, tangível e intangível, alcançaram sua plenitude. Ele está acima de todo poder e autoridade, e nele os crentes foram purificados, e não por um ato físico, mas por uma reconfiguração interior, operada por sua própria obra redentora. A marca da última aliança é íntima, selada pela graça no coração dos fiéis. Nele nada falta, nenhum costume, tradição ou feito pode acrescentar algo que já foi consumado no madeiro. Aí, partindo agora para o número 3. Aí da página 73, A nova vida em Cristo. A nova vida é inaugurada na cruz e distingue pela transformação e pela liberdade. Paulo ensina que essa mudança começa com uma nova identidade espiritual, manifesta no perdão e na vitória do Calvário e se consolida na libertação dos rituais escravizantes. 3.1. A verdadeira marca dos salvos. Os crentes foram aperfeiçoados em Jesus, cuja autoridade está acima de todo poder e principado, conforme Colossenses 2,10. Essa perfeição não vem dos rituais exteriores, mas da circuncisão de Cristo realizada no coração, conforme Romanos 2:29. O apóstolo relaciona essa transformação à experiência batismal, ato simbólico que representa o sepultamento do velho homem e o despertar de uma jornada livre do pecado, conforme Romanos 6:4. A genuína sentença de comunidade dos santos se expressa como a confiança viva e nascida na graça e mantida pela comunhão com o Senhor. A dívida cancelada pela cruz. No Gólgota, o Filho de Deus anulou toda acusação contra a humanidade, cancelando o escrito de dívida que havia contra nós cravado na cruz. Na versão ARC, que é ARC, lê célula,
termo que representa o resiste de nossas transgressões, ameaçados de forma... não é ameaçado... perdi aqui. O Filho de Deus anulou toda acusação contra a humanidade, cancelando o escrito de dívida que havia contra nós cravado na cruz. Na versão Arc, lê-se célula, termo que representa o resiste de nossas transgressões, apagando de forma definitiva pelo sacrifício do Cordeiro Imaculado. Esse triunfo, porém, não vai além do perdão. Esse triunfo, porém, vai além do perdão. Vai além. Como se lê na tradução: Cristo se livrou do poder do governo e das autoridades espirituais, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Entre aspas, que fecha aspas. Ao morrer e ressuscitar, o Salvador desarmou a força do mal e revelou que nada nem ninguém pode resistir à sua sabedoria. Desculpe. Continuando. O madeiro, simbólico de vergonha aos olhos do mundo, tornou-se o trono de glória e garantia a liberdade dos que creem. A libertação do legalismo religioso. Paulo adverte aos colossenses que não deixarem prender por práticas que pareciam piedosas, mas negavam a liberdade da graça, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 19. Bom, nós temos aqui algumas coisas que falam sobre o legalismo e alimentares. Alguns impunham regras sobre o que comer e beber, esquecendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo, conforme ali Romanos 14, 17. O legalismo relacionado ao calendário. Festas, luas e sábado eram apenas sombras do que se cumpriu plenamente em Jesus. Culto aos anjos. Os cósticos exaltavam seres celestiais, mas o apóstolo ressalta: só Cristo é a cabeça, e dele procede toda a vida e o crescimento da igreja. Em Jesus, os crentes foram libertos das antigas ordenanças e ritos impostos pelos homens, que davam aparência de devoção, mas careciam de vida e poder. O apóstolo recorda que, tendo morrido com o Senhor para o princípio deste mundo, não faz sentido submeter novamente a preceitos e restrições que nada acrescentam à fé. A esperança celestial não se sustenta em proibições, mas no favor divino que transforma todo ser. Tais práticas, embora pareçam virtuosas, apenas alimentam o orgulho humano e não têm valor algum diante de Deus. Isso está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 22 ao 23. Bom, nós agora chegamos para a conclusão do autor da revista, que diz o seguinte: ao longo da história, a Igreja tem enfrentado diferentes formas de oposição. As perseguições, que é uma realidade externa, e sutis desvios internos, doutrinas falsas, muitas doutrinas falsas, disfarçadas de religiosidade, sempre tentaram desviar o povo de Deus da verdade. É verdade. Isso aí eles sempre tentaram e ficam tentando também nos desviar da verdade. Mas a verdade é Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A orientação de Paulo aos irmãos de Colossos continua atual, firme no Redentor e centro da fé, e rejeito todo ensino que substitui a graça por tradições de origem terrena. Como, pois, recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Isso é o apóstolo Paulo falando, a carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 6. Isso está entre aspas, que é repetindo.
Como, pois, recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Quer dizer, na forma que ele andou, na forma que ele se procedeu, no caráter de Jesus. Isso nós cristãos temos que ter o caráter de Jesus. Quer dizer, sermos bons, procurarmos fazer o bem, procurarmos adorar a Deus, e aquele pedido de Jesus, né? Amarás a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, e ao seu próximo também amarás o teu próximo. Isso é um mandamento de Deus, é um mandamento que diz que nós devemos andar em Cristo. E temos a atividade para fixação, que é uma pergunta. Que ministério, antes oculto em gerações passadas, foi revelado a nós por meio do Evangelho? Repetindo, que mistério, antes oculto em gerações passadas, foi revelado a nós por meio do Evangelho? Resposta: Cristo. Isso foi a presença de Deus entre nós, a esperança da glória. Então, esse mistério que foi passado gerações e gerações, que foi os profetas ali falaram, como Isaías falaram e outros mais, falaram sobre Jesus, mas ficou meio oculto. E aí que veio se revelar Cristo no Novo Testamento, no Evangelho, que Jesus ali pregou o Evangelho. E foi através dos evangelistas que passaram toda a informação e a palavra de Deus até nós. Então, nós terminamos mais essa lição 10. Partiremos a próxima semana, no próximo domingo, a lição 11. E essa revista vai até a lição 13. Se eu não me engano, é isso mesmo, até a lição 13. Então, nós temos mais 3 domingos com a lição. Mas é muito rica essas lições que nós temos aprendido aqui nesses momentos de Escola Bíblica Dominical online. Então, vamos agradecer a Deus. Só para falar a lição 11, ela fala sobre o revestimento da natureza e dos valores de Cristo. Está lá o estudo é baseado em Colossenses 3, capítulo 3. Quer dizer, o revestimento da natureza e dos valores de Cristo. Mas vamos dirigir a Deus a oração, agradecendo por esses momentos de bênção e que Deus possa nos abençoar. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais essa escola bíblica dominical, pela minha capacidade, Senhor, que eu ainda não tenho plena capacidade, mas eu procuro por isso, que Teu Espírito Santo venha me capacitar cada vez mais, venha me orientar e abençoe cada irmão e cada irmã que vai assistir essa aula, Pai, que está assistindo, que o Senhor possa estar abençoando o seu lar, sua família. Se porventura houver alguma tristeza, que venha revelar alegria, que se tiver alguma opressão, uma depressão, que tenha paz, tenha tranquilidade, segurança, livre de toda enfermidade, de todo mal, abençoe nossos lares, nossos familiares, nossos parentes, os nossos irmãos em Cristo também, abençoe, enfim, a nossa igreja, Pai, e seja conosco, fala aos nossos corações, derrama Tua bênção, Tua paz sobre nossas vidas, dê um domingo de paz, tranquilidade e segurança, dê uma semana abençoada, uma semana frutífera, e que o Senhor possa nos abençoar rica e poderosamente, porque é o que nós pedimos, Pai, em nome poderoso do Senhor Jesus. E é o nome que está acima de todo nome, e toda a força do mal, toda a seta diabólica, e toda a